projeto que nós vimos até o momento de implementação para o processador MIPS emprega ciclo único. Significa que o CPI sempre vai ser igual a 1. Independente da instrução, toda instrução vai gastar um ciclo de máquina. O tempo de ciclo ele vai ter que ser determinado pelo caminho mais longo, para dar tempo que todas as unidades funcionais do caminho de dados processem a informação. No nosso exemplo, a instrução loadWord é aquela instrução que é a instrução que utiliza mais unidades funcionais. Passamos pela memória de instruções, banco de registradores, a unidade lógica aritmética, memória de dados, e a gente tem no final da instrução ainda a escrita no banco de registradores. Como ela é o caminho mais longo, essa instrução é o caminho mais longo, nós devemos considerar o atraso de cada unidade funcional para definir o tempo de ciclo. Uma deficiência, um problema do ciclo único é que outras instruções não necessitam de um ciclo de clock do mesmo tamanho. Por exemplo, uma instrução do tipo branch if equal, ela não vai utilizar a memória de dados e nem vai utilizar o banco de registradores na fase de escrita. Então, nós poderíamos, em hardware, resolver essa instrução de forma usando um tempo de ciclo menor. Eu não precisaria considerar o atraso dessas duas últimas etapas. Considerando aqui, então, que a gente tenha um atraso de 200 picosegundos para a unidade de memória, a unidade lógica aritmética e somadores 100 picosegundos, banco de registradores 50 picosegundos, e se a gente deixar de lado os atrasos gerados pelos multiplexadores, unidades de controle e acesso ao registrador PC, qual que seria mais rápido? Se a gente tivesse uma implementação em que toda a instrução opera em um ciclo de clock de duração fixa, que é justamente o nosso projeto de ciclo único, ou uma implementação hipotética, que não é prática de ser implementada, em que toda a instrução é executada em um ciclo de clock. Mas ela é hipotética porque se a gente vai utilizar um ciclo de clock com duração variável, que para cada instrução tem apenas a duração necessária. Então, qual seria o ganho que a gente poderia obter se nós tivéssemos uma implementação que utilizasse uns tempos de ciclo menores conforme a instrução que está sendo executada? Então, fazendo o cálculo e considerando uma carga de trabalho que tem a seguinte mistura, onde eu tenho 25% de loads, 10% de stores, 45% de ALU, 15% de desvios e 5% de jumps, qual que vai ser o tempo de execução? A gente sabe lá das equações de desempenho que o tempo de execução vai ser o número de instruções que eu tenho no meu programa. Nesse caso aqui nós não temos uma quantidade de instruções, então seria igual para os dois cenários, multiplicado pelo CPI e multiplicado pelo tempo de ciclo. Como aqui no primeiro caso a gente tem o tempo de ciclo igual a 1, a gente ficaria só pela quantidade de instruções vezes o tempo de ciclo. Verificando aqui os caminhos críticos que nós temos. O maior caminho é o loadWord, então isso a gente vai levar em consideração para o nosso projeto hipotético, no qual a gente varia a quantidade, o tempo de ciclo. Então o pior tempo de ciclo vai ser para a instrução do tipo loadWord. E as demais instruções têm tempos de ciclo menores, porque elas não usam algumas unidades funcionais. Pegando como exemplo aqui o branch if equal, branch if not equal, a gente vai ter a etapa de busca de instrução, acesso ao banco de registradores e o cálculo da subtração para decidir se a gente deve ou não desviar o fluxo do programa. Considerando esse mix e a gente sabendo que no caso de ciclo único a gente é simplesmente a multiplicação, qual seria aqui essa diferença de desempenho? Para aquela carga de trabalho, e considerando esses tempos aqui, então a instrução do tipo R, a gente tem que fazer a leitura da memória de instruções, leitura do banco, leitura a realização da operação de soma, subtração, etc. A memória de dados ela não é acessada,
e eu tenho a leitura de registrador no momento que a gente faz a escrita, né? A instrução do tipo R. Lá no final a gente vai ter uma operação no banco de registradores. Load word ocupa todas as etapas, tem que passar o caminho mais longo. Então eu vou ter no final lá 600 picosegundos, comparados aos 400 picosegundos da instrução do tipo R, e assim por diante. Para cada classe de instrução, eu tenho aqui um tempo mínimo necessário. Fazendo a multiplicação da minha carga de trabalho, 25% é a quantidade de loads que a gente tem lá na nossa carga de trabalho, vezes 600, que é o tempo do load word, que é o caminho de dados que usa todas as unidades funcionais, e assim por diante. O tempo multiplicado pela mistura da instrução, né, do workload, a gente vai ter esse valor. Então, em média, um projeto hipotético que variasse o tempo de ciclo conforme a instrução, ele gastaria, em média, 447,5 picosegundos. Comparando agora com o projeto de ciclo único, a gente multiplica o maior tempo necessário, que é 600 picosegundos, vezes 1, que é a quantidade de ciclos, que é o de ciclo único. Dividindo o maior pelo menor, para a gente fazer a proporção, a gente vai encontrar esse valor, 1,34. Significa que um projeto hipotético no qual nós utilizássemos um clock variável, ele tem um desempenho aproximadamente 34% superior ao projeto de ciclo único, porque a gente está trabalhando melhor com o tempo. Então, no ciclo único, como nós precisamos considerar que o ciclo de clock é igual ao atraso de pior caso para todas as instruções, nós não podemos usar aquele princípio de projeto, que é tornar o caso comum mais rápido. Em uma carga de trabalho, o load word é o mais representativo, vamos supor que ele significa 10, 15% da minha carga de trabalho. Então, em 90, 80% do tempo, eu estou penalizando a execução porque eu não tornei o caso comum mais rápido, porque a maioria das instruções são mais curtas. Um outro problema do projeto de ciclo único é que cada unidade de funcional precisa ser duplicada. Nós precisamos de uma unidade lógica aritmética para realizar o ADD, o subtract, e uma lá separada para realizar o incremento do contador de programa. Mais um somador para calcular o alvo do desvio, e assim por diante. A gente vai duplicando e vai utilizando mais espaço no circuito integrado. Por isso, eleva o custo de implementação. Então, uma solução possível seria utilizar uma implementação multiciclo, de forma que as instruções possam utilizar mais de um ciclo de clock para serem executadas, dependendo de sua complexidade. Então, tomando como inspiração aquele exemplo hipotético no qual a gente está deixando o tamanho de ciclo o mínimo suficiente para a instrução ser executada, a gente vai trabalhar uma implementação multiciclo. Como que vai funcionar? Ao invés de executar toda a instrução em um ciclo de máquina, cada instrução vai demorar uma quantidade de ciclos, pode ser 3, 4 ou 5 ciclos. Aí eu consigo chegar nesse caso aqui, onde a gente pode usar técnicas de implementação para reduzir o atraso no caso mais comum. Se a maioria das minhas instruções, 50%, 60%, são do tipo R, e elas gastam 4 ciclos de máquina, então eu posso colocar isso absorvendo no projeto, essa melhoria. Então essa figura demonstra o que a gente está buscando. Aqui nós temos 2 ciclos de máquina, ciclo 1 e ciclo 2, e uma sequência de execução. Vamos imaginar que o nosso programa tem o load word e depois tem o store word. O load word não tem jeito, ele vai utilizar todo o tempo de ciclo. Já o store word, se nós trabalhássemos com um ciclo único, a gente ia desperdiçar uma parte desse tempo. E é isso que a gente não quer. A gente quer tentar recuperar esse tempo aqui, não perder esse tempo. Na implementação multiciclo, o que vai mudar em relação à implementação de ciclo único?
cada fase de execução da instrução vai se dar em um ciclo. Então, inicialmente, a gente tem a busca da instrução na memória de instruções e incremento do contador de programa. Isso, para nós, vai ser um ciclo. Um segundo ciclo vai ser o quê? Leitura no banco de registradores dos operandos e decodificação da instrução. Seria o segundo ciclo de máquina. Terceiro ciclo, a execução, e assim por diante. A gente vai dividir, no nosso exemplo, até 5 ciclos de máquina. Sendo que os primeiros ciclos, o ciclo 1 até o ciclo 3, vão ser comuns para todas as instruções. Unidades funcionais poderão ser compartilhadas, porque a cada instrução eu não vou utilizar aquela unidade funcional mais de uma vez. Eu posso aproveitar essa unidade funcional porque em cada ciclo eu vou separar a execução. Então, pegando como exemplo, no primeiro ciclo que a gente tem a leitura da instrução na memória e a incrementação do PC, a gente vai usar o somador, vamos usar a unidade lógica aritmética. No terceiro ciclo, a gente vai voltar a usar a unidade lógica aritmética, mas a gente pode usar esse mesmo hardware, a gente não precisa duplicar, porque não vai acontecer um cálculo de PC nesse mesmo ciclo de máquina, porque ele já ocorreu há 2 ciclos no passado. As vantagens é que a gente vai ter uma execução em diferentes períodos de clock, o caso comum pode ser melhorado, e essa a que eu acabei de falar, que são essa vantagem de poder compartilhar unidades funcionais. Nessa figura, a gente tem uma ilustração de como será o caminho de dados. Percebam que o projeto, a visão, é mais simples até que o projeto de ciclo único. Mais ciclo no sentido que a gente vai precisar apenas de uma memória geral, que ela vai servir para instruções e para os dados, desde que a gente não vai fazer uma leitura e uma escrita na memória em um mesmo ciclo, a gente não tem mais a necessidade de ter 2 componentes de memória. A gente pode trabalhar com uma memória só. No primeiro ciclo, a gente vai realizar a leitura e, se for necessário, se for uma instrução do tipo load word ou story word, lá no quarto ciclo, a gente vai ler novamente essa memória. No caso do story word para escrever ou no caso do load word para leitura. Então, nós não precisamos ter memórias separadas. O que muda em relação ao projeto anterior é que entre as unidades funcionais do caminho de dados, a gente tem os elementos de memória, registradores. Para que eles servem? Se a gente tem uma execução em mais de um ciclo, à medida que a gente passa de um ciclo para o outro, o subproduto, o que acabou no ciclo passado de execução, a gente precisa armazenar o resultado em um registrador, senão a gente vai perder o trabalho. Então, esses circuitos, esses registradores, seriam como um bloco de anotações. Em um ciclo são realizadas umas operações, o resultado é gravado nesse bloco de anotações. Quando iniciar o próximo ciclo, ele vai ler essas informações entre aspas, desse bloco de anotações. No momento, então, que nós fazemos a leitura da memória de instruções, pensando na parte inicial, no ciclo inicial, a gente vai armazenar a instrução a ser executada no registrador de instruções. No segundo ciclo, onde a gente vai decodificar essa instrução, a gente vai ler a informação a partir desse registrador. A gente não vai pegar a informação da memória, porque a gente tem o nosso bloco de anotações. A gente já trouxe para o circuito a instrução a ser executada. Da mesma forma, quando a gente faz a leitura no banco de registradores, para decidir quais são os operandos, esses valores são armazenados nesses registradores, no registrador A e no registrador B, para que lá no terceiro ciclo, quando for realizada a execução da instrução, eu vou ler esses valores a partir desses registradores e não a partir do banco de registradores, diretamente. Então, à medida que eu estou passando de um ciclo para o outro, eu vou armazenando. Da mesma forma, depois da execução, eu vou gravar o resultado. Então, supondo que é um ADD, eu vou gravar a soma
nesse registrador aqui chamado ALU-OUT, saída da unidade lógica aritmética. E aí, então, no quarto ciclo, esse valor pode ser gravado no banco de registradores. Então, esse é um exemplo, uma ilustração do nosso caminho de dados. O que muda, principalmente, nós temos uma memória única para instruções e para dados, e nós temos elementos de memória entre as etapas principais, para armazenar os resultados parciais da execução. Para realizar esse compartilhamento das unidades funcionais, a gente vai precisar de alguns multiplexadores adicionais para fazer a seleção correta dos valores. As 3 unidades lógicas aritméticas que existiam no caminho de dados de ciclo único vão ser substituídos por uma única unidade lógica aritmética. E agora, então, ela vai precisar acomodar todas as entradas. Antes a gente tinha 2 entradas principais, agora a gente vai precisar de mais entradas. Por isso, a gente vai precisar de multiplexadores. Então, um multiplexador adicional é incluído para a primeira entrada da a unidade lógica aritmética, para escolher entre os registradores A e o PC. No projeto de ciclo único, nesse ponto aqui, a gente tinha uma possibilidade só. O primeiro operando da unidade lógica aritmética vinha do banco diretamente. Agora a gente vai ter uma opção que esse operando pode vir do PC. Pensando lá no primeiro ciclo, no qual a gente vai precisar incrementar o contador de programa. E na segunda entrada, a gente vai partir de 2 para 4. A gente vai precisar da constante 4, que é usada para incrementar o PC, e o campo offset e sinal estendido usado no cálculo do endereço de desvio. Isso aqui no projeto de ciclo único havia um hardware dedicado para fazer esse cálculo do alvo do desvio. Aqui não será necessário, a gente vai poder usar a própria unidade lógica aritmética. Então essas modificações são ilustradas na figura. Percebam aqui esse multiplexador, o multiplexador ligado ao registrador A e ligado também ao contador de programa. Aqui no multiplexador abaixo a gente tem a constante 4, que vai ser usada no primeiro ciclo já para incrementar o PC. E o cálculo do endereçamento, que é a extensão de sinal e deslocamento Shift Left 2, quer dizer, multiplicar por 4 para fazer o salto em relação a words. Esses multiplexadores serão necessários. E apenas uma unidade lógica aritmética para resolver a instrução. Nesta figura nós temos o caminho de dados de multiciclo com os sinais de controle. A mudança principal é que aqui agora a gente vai ter, como a gente tem entradas diferentes, a gente vai precisar desse multiplexador aqui e esse sinal de controle. Os demais sinais de controle, eles já existiam no projeto anterior. Basicamente aqui a gente vai precisar desse outro sinal de controle. Nessa figura nós temos a unidade de controle, considerando então já esse ALU source A. E os demais sinais, PC write, main read, main write, main to reg, esses sinais já existiam, já eram considerados no projeto anterior. Há uma diferença aqui no PC source também, dependendo do jump, né? Se for um jump, tem que considerar o endereço a partir do salto, além de considerar as instruções de execução tradicional, né? Que eu vou pegar o valor que vem do incremento de PC mais 4. Então, eu vou precisar desse multiplexador aqui também. Esse quadro ele sintetiza as operações que precisam ser feitas para cada etapa. O projeto de multiciclo considera 5 ciclos. Então, para cada linha dessa tabela, eu tenho um ciclo de máquina. E o que deve acontecer em cada ciclo? O primeiro e o segundo ciclo são exatamente iguais para todas as instruções. O registrador de instruções precisa receber a instrução da memória e o PC é incrementado.
A decodificação de instruções vai fazer com que os registradores A e B recebam o conteúdo do banco de registradores conforme o endereço especificado na instrução. O IR ele vai armazenar a instrução já na segunda etapa. E aqui eu já estou adiantando uma instrução de salto. Então, nessa etapa aqui, para ganhar tempo, o projeto já realiza o cálculo do endereço. Com isso, uma instrução do tipo branch vai poder ser finalizada com 3 ciclos de máquina, porque aqui no segundo ciclo já é feito o cálculo do endereço-alvo. Resta saber só se esse alvo deve ser atingido ou não, ou a execução vai ser sequencial. A partir do terceiro ciclo, que é chamado de execução, cálculo do endereço ou conclusão do desvio, dependendo da classe da instrução, podem ocorrer 4 coisas diferentes. Se for uma instrução do tipo R, naturalmente a gente vai precisar realizar a operação entre os dois valores, entre A e B. A e B são os registradores que receberam os operandos. Se for uma instrução de acesso à memória, a unidade lógica aritmética deverá calcular o endereço para acesso à memória. Se for a instrução para desvio, deverá ser feita a comparação dos valores de A e B. Se A e B forem iguais, o PC recebe saída ALU. Saída ALU é o alvo do desvio. E para jumps, no caso de um salto incondicional, o PC vai receber o valor armazenado na própria instrução. Lembrando que quando é realizado o salto incondicional, a gente vai precisar ler os 26 bits da instrução e realizar o deslocamento em relação ao words, né? Então, concatenando com o PC. Então, o cálculo é um pouquinho complicado, mas envolve o quê? Pegar os bits mais altos do PC. O PC é um registrador de 32 bits. Então, eu vou pegar os bits mais altos do PC e vou concatenar com os bits que vêm da instrução deslocados à esquerda em 2 posições. No quarto ciclo, o que vai ocorrer? Se for um desvio, o quarto ciclo já não é necessário. Significa que se a instrução for do tipo back, essa instrução vai ser finalizada com 3 ciclos e eu já posso iniciar a execução da nova instrução nesse momento aqui, né, em relação ao tempo. Agora, se for uma instrução de acesso à memória, se for uma instrução do tipo R inicialmente, se for uma instrução do tipo R, eu tenho que escrever o resultado no banco. Então, o banco de registradores vai receber a saída ALU. Se for uma instrução de acesso à memória, se for load, vai ser realizado um acesso de leitura na memória, e se for store, um acesso de escrita. E por fim, o quinto ciclo, ele vai existir apenas para a instrução load word, e vai ser necessário para que seja feita a escrita no banco de registradores. Percebam então que a partir do terceiro ciclo a gente tem 4 caminhos que podem ser seguidos, dependendo da instrução. Então a unidade de controle vai precisar saber para cada tipo de instrução qual caminho deve ser percorrido. Uma forma de realizar o controle do projeto multiciclo é usar o modelo de máquina de estados. No modelo de máquina de estados, a gente tem as setas representando a transição entre os estados e os círculos, os valores aqui de saída. O primeiro e o segundo estado equivalem ao primeiro e segundo ciclo. A partir desse ciclo, a gente vai ter aqui uma ramificação que, dependendo da instrução, a gente vai seguir por caminhos diferentes por essa máquina de estados. Aqui dentro desse círculo a gente tem os sinais de controle.
Independente, então, da instrução, a gente tem esses valores para os sinais ALU source A, ALU source B e ALUOP. Quando a gente, se a instrução for load word ou story word, nós vamos necessitar desses sinais de controles aqui, ALU source A, ALU source B e ALUOP. Então, se for uma operação de acesso à memória, a unidade lógica aritmética tem que calcular o endereço. Por isso, o valor 00. Isso aqui é equivalente ao controle que a gente tinha lá no projeto de ciclo único. Se for uma instrução do tipo R, a LOP vai ter que receber 10. 10 significa que a unidade o controle da unidade lógica aritmética vai ter que dar uma olhada também no campo de função da instrução para saber qual instrução está sendo executada, um ADD, subtract e assim por diante. Se for uma instrução do tipo branch if equal, eu vou ter esses sinais. Inclusive agora os sinais PCWrite conditional, PCSource, para habilitar os multiplexadores e realizar a escrita do contador de programa. No caso da instrução back e da instrução J, a partir desse momento, a seta que indica que a gente pode voltar lá para o start. Porque aqui a gente já pode começar a executar uma próxima instrução. Então, na prática, vai ocorrer o seguinte. Se eu tenho uma instrução do tipo back, eu vou gastar 3 ciclos. E aí eu já posso começar a executar uma nova instrução. Então, supondo uma sequência de código que tenha um branch if equal e depois um ADD, vou gastar 3 ciclos para executar o branch if equal, começo a executar o ADD, e para o ADD eu vou gastar mais 4 ciclos. Ao todo, eu vou gastar 7 ciclos para 2 instruções. Fazendo uma analogia com o projeto único, eu gastaria 10 ciclos para 2 instruções, porque no projeto de ciclo único, qualquer instrução deveria passar por todas as etapas. Aqui, se a instrução for load word ou story word, a gente pode seguir 2 caminhos, main read ou main write. Se for main write, que é o caso de um story word, eu já posso iniciar uma nova instrução. Se for main read, eu vou para a última etapa, que só existe aqui no caso de um load word, que é fazer a escrita no banco, habilitando o sinal regWrite e main to reg. Essa é a forma tradicional de realizar o controle, que é a chamada controle por máquina de estados, ou controle programado em hardware. Tem uma outra forma também de controle, que é o projeto, o controle microprogramado. Tem um microprograma que vai sendo executado. Qual é a diferença? A diferença é que, no caso de um controle microprogramado, esses sinais eles são emitidos a partir de um microprograma. O microprograma é uma sequência de código que funciona como um programa tradicional, mas só que a função dele é emitir sinais de controle. Então, dependendo da instrução, se for, por exemplo, um load word, eu vou executar um microprograma para emitir os sinais na sequência para executar o load word. Então, a cada ciclo eu vou emitir um lote de controle, né? Então, essa é a diferença, mas na prática seria só uma forma de implementar. Aqui eu tenho uma máquina de estados e microprograma. O microprograma tem algumas vantagens. A principal delas é que o microprograma ele pode ser modificado. Então, considerando o mesmo caminho de dados, se eu alterar o microprograma, eu posso fazer com que o processador dê suporte a novas instruções. No caso do controle em hardware por meio de máquina de estados, essa alteração não é tão simples. Esse diagrama aqui considera então a execução de algumas instruções. Aqui eu tenho o load word e na sequência eu tenho o story word. Aqui é aquele tempo perdido que a gente viu no diagrama anterior, é a mesma figura. O que vai mudar agora? Tenho 5 ciclos para executar. Aqui eu tenho a busca da instrução, decodificação, execução, acesso à memória
e o write back, que é escrito no banco de registradores. Quando eu termino, eu inicio o story word. O story word tem a busca, decodificação, execução, etapa de memória, só que o story word não escreve no banco. Então, a partir desse ciclo, eu já posso buscar uma nova instrução. No exemplo aqui, seria a sequência seria uma instrução do tipo R, mas aqui eu já posso executar qualquer outra instrução. Ao invés de perder esse ciclo, esse tempo, eu uso ele por meio desse outro ciclo. Percebam aqui também nesse diagrama que aqui em cima a gente tem uma representação que o tempo de ciclo é largo, ele é grande, para conseguir encaixar toda a execução da instrução. Aqui o tempo de ciclo é menor, porque são poucas, a gente está dividindo em 5 etapas a execução da instrução. Então esse é o exemplo de como que a gente poderia implementar o nosso projeto MIPS trabalhando de uma forma com multiciclo, ao invés de um ciclo único, dividir em etapas e explorar melhor os casos mais comuns da nossa carga de trabalho. O próximo projeto que a gente vai ver é o projeto em pipeline. No projeto em pipeline, a gente continua dividindo em várias etapas, dividindo em mais de um ciclo, só que com a diferença que quando eu termino a primeira etapa da primeira instrução e passo para a segunda etapa, nesse momento que eu passo para a segunda etapa da primeira instrução, eu posso iniciar a segunda instrução, simulando, emulando o que ocorre numa linha de montagem de produção. Com isso, eu vou ter um ganho em relação à vazão, em relação ao throughput do processador. Se eu considerar uma quantidade de tempo, eu vou conseguir executar mais instruções em média por uma unidade de tempo, que é a vantagem do pipeline. Esse é o assunto para a nossa próxima aula. Até!